A paz do Senhor a todos, meus irmãos e minhas irmãs. Boa tarde para vocês nesse momento. A todos que vão assistir esse vídeo, onde vai chegar esse vídeo, que Deus abençoe você e que possa de alguma forma contribuir para a sua edificação, porque a palavra de Deus fala no livro de Efésios capítulo 4, que Deus levantou apóstolos, que Deus levantou pastores, que Deus levantou evangelistas, que Deus levantou mestres para poder levar a palavra de Deus, e edificar a igreja. Os dons que Deus deu, os dons ministeriais, que foram os homens que foram levantados por Deus, que receberam esse dom, eles receberam esse dom de Deus para poder edificar, abençoar, fortalecer a igreja. Quem é a igreja? A igreja é o corpo de Cristo. Eu sou o pastor Cláudio Mendonça e desde já, você que vai estar assistindo esse vídeo, se você quiser me convidar para pregar a palavra de Deus na sua igreja, de uma forma simples, de uma forma objetiva, de uma forma direta, eu procuro falar com uma linguagem bem simples. Eu vou estar disposto a fazer uma visita à sua igreja. O meu telefone é 21 96455 7006. Eu posso ir na sua igreja, posso ministrar a palavra e ministrar também a cura, porque eu me lembro que o apóstolo Paulo fala o seguinte, que o evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O que é o evangelho? O evangelho é a boa notícia da fé, é a boa notícia que através de Cristo nós temos o direito de receber uma vida abundante, nós temos o direito de receber a salvação, o perdão dos pecados, de vencer as lutas e as dificuldades que se levantam contra nós todos os dias, e mais do que isso, termos uma comunhão verdadeira com Deus, Através de Cristo nós somos ligados a Deus. Mas só que o evangelho, o apóstolo Paulo falou que ele é o poder. Ele tem o poder para curar, ele tem o poder para libertar. Eu me lembro que Paulo falou que o evangelho que ele pregava não se constituía somente de palavras, mas em demonstração de espírito e de poder. Ou seja, o evangelho, ele tem o poder, para curar, para libertar, para transformar. Não adianta somente a gente pregar, ou seja, nós temos que mostrar o poder do evangelho. Qual o poder do evangelho? Orar pelos enfermos e eles serem curados. Orar pela determinar a libertação daqueles que estão perturbados, que estão com problemas espirituais, e essa pessoa ser liberta pelo poder de Deus. Vidas, casamentos, famílias serem restauradas e transformadas. Esse é o poder do evangelho. Então você que quiser me convidar, eu posso ir na sua igreja, levar essa palavra do evangelho e levar também não só a palavra, mas o poder de Deus, a demonstração do poder de Deus, Então meu telefone é 21 96455 7006. Se você quiser agendar, pastor, eu quero agendar aí para o senhor ir lá na minha igreja, levar uma palavra, eu vou estar orando, vou estar ministrando, e nesse vídeo também eu vou estar lendo uma palavra aqui para você nesse momento, e vou estar também ao final desse vídeo fazendo uma oração por você que se encontra doente, você que se encontra fraco, você que se encontra desanimado, você que se encontra, que foi vítima de uma obra, que acha que foi vítima de uma obra de feitiçaria, que está com um problema no seu casamento, na sua família, na sua saúde, você que foi desenganado pelos médicos, você que quer se fortalecer espiritualmente, se aproximar mais de Deus, eu vou estar orando por você daqui a pouquinho. Eu gostaria de ler uma palavra para você nessa tarde que Deus colocou no meu coração, e eu quero fazer alguns vídeos, e gostaria que você acompanhasse no Face, vou estar também no YouTube. Gostaria que você acompanhasse essa série de mensagens que eu vou estar procurando objetivamente transmitir através desse vídeo. Eu gostaria de falar para você a respeito da fé com obras e da fé sem obras, a diferença de uma para outra, A Bíblia diz aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14, e aqui no meu cabeçalho diz assim: a fé sem obras para nada aproveita. Então quero falar para você do que é a fé sem obras e do que é a fé com obras, Essas obras que nós estamos falando aqui representa
as nossas atitudes, como nós procedemos, né? E no livro de Tiago, eu quero começar lendo aqui para você hoje, a primeira mensagem dessa série de mensagens que nós vamos estar ministrando, onde nós vamos estar dando vários exemplos de fé com obras e de fé sem obras. Eu gostaria de ler para você aqui, que você lesse comigo, Tiago capítulo 2, a Epístola de Tiago, capítulo 2, versículo 14. O Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração e eu gostaria de transmiti-la para você nesse momento. Diz assim: meus irmãos, que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então aqui nós vemos que é uma pergunta que o apóstolo Tiago está fazendo, né? E ele não está se referindo para qualquer pessoa, ele está se referindo à igreja. Ele está se referindo àquela pessoa que um dia ouviu a palavra de Deus e recebeu a Cristo como seu Senhor e como o seu Salvador. Ele está fazendo uma pergunta para você que de repente está na igreja há 10, há 15 anos, há 20 anos, há 3 anos, há 2 anos, eu não sei. Você que um dia recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele está falando conosco, ele está falando com toda a igreja do Senhor. Ele está dizendo aqui, meus irmãos, ele faz uma pergunta para você. Você que se considera um irmão em Cristo, você que se considera um filho e uma filha de Deus, você que assumiu a fé na pessoa de Cristo, né? Ele está falando para você nesse momento. Você até também que não assumiu, né? Que de repente está faltando ter uma atitude de fé. Ele diz, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Em outras palavras, o que adianta a pessoa dizer que tem fé, mas não demonstrar essa fé? O que adianta você professar com a sua boca ou falar para as pessoas, como muitas pessoas falam assim, eu tenho muita fé em Deus, eu confio muito em Deus. Quantas pessoas que você conhece, ou talvez você mesma, né, você mesmo pensa dessa forma, ou diz isso, eu tenho muita fé em Deus, eu confio muito em Deus. É muito difícil você ouvir alguém falar que não confia em Deus, independente da sua religião, independente, né, da sua posição social. A maioria das pessoas, elas costumam falar que tem fé, que acreditam, que confiam muito em Deus. E aqui o apóstolo fala, mas o que adianta você dizer que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Ele está querendo dizer que a fé sem obras, ou seja, a fé sem atitude, né? A fé, se não houver um comportamento de acordo com o que ela diz, não pode mudar nenhuma situação. Ele está dizendo que a fé, ela se torna nula quando ela não tem atitude. A fé, mesmo que você diga que tem fé, que confia, que crê na palavra de Deus, que crê nas Escrituras, talvez você conheça a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você tem um conhecimento profundo da palavra de Deus, mas ele está dizendo que a fé sem a atitude, ela não pode mudar nenhuma situação. Em outras palavras, uma coisa depende da outra, né? Eu tenho que ter fé, mas não basta somente eu ter fé. Eu tenho que ter obras. Não adianta eu também ter obras, né? Fazer boas obras, ajudar todo mundo e tal, ser bonzinho, mas não ter fé. Aí primeira coisa que eu quero te explicar nessa tarde é como nasce a fé. Como é que a fé vem? A Bíblia diz que a fé, está escrito lá no livro de Romanos, né, Romanos capítulo 1, se eu me lembro muito bem, versículo 18, fala que a fé vem por meio de ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, você pode até repetir comigo assim, a fé é um produto da palavra de Deus. Ou seja, não tem como eu ter fé sem ouvir a palavra de Deus.
Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa que tem um pensamento positivo, eu acredito que vou vencer, que vou conseguir e tal. Tem muita gente que não confunda a fé com pensamento positivo. A fé, ela é um produto da palavra. O que é fé? É acreditar no que diz a palavra. A minha palavra? A palavra do homem? A palavra da religião? Não. A palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, a Bíblia diz que essa palavra, ela produz fé. Mas o que adianta você ter fé? Você ter a arma necessária para vencer talvez um problema que você esteja passando no seu casamento, na sua família, talvez um problema que você esteja passando na sua vida financeira, talvez um problema de saúde que você esteja enfrentando. Você chegou, foi ao médico e você conhece a palavra de Deus, mas o médico chegou para você e falou assim: você tem poucos dias de vida, e nós fizemos aqui vários exames, não sabemos o que você tem, e o que você tem pelo jeito não tem cura, não há solução. O que adianta você ouvir isso e você ter a fé no coração, mas você não usar a sua fé? Ou seja, você tem a arma para vencer, mas você não vence, né? E também, como é que você vai ter fé se você não ouvir a palavra de Deus? Você tem que começar a dar ouvido, dar atenção àquilo que a palavra de Deus diz. Quando você dá ouvido, dá atenção àquilo que a palavra de Deus diz para você, essa palavra, ela produz fé, mas é necessário que você use a sua fé. Porque o apóstolo Tiago está falando que de nada aproveita você dizer que tem fé, mas não tomar uma atitude, não agir a sua fé. Eu me lembro de uma mulher que a palavra de Deus fala, essa passagem é muito pregada na Bíblia Sagrada, né? Ela fala a respeito, acho que é Marcos capítulo 5, se eu me lembro muito bem, você pode consultar lá, Marcos capítulo 5, fala de uma mulher que há 12 anos sofria de um câncer hemorrágico. A Bíblia diz que essa mulher, ela já havia consultado os médicos, ela acreditou, ela confiou nos médicos, ela teve pensamento positivo, ela fez tudo o que podia, ela nunca parou de lutar. Ela não foi aquela mulher que a doença veio, ou aquela pessoa que a doença veio, que o mal veio, e ela se entregou, não. Enquanto ela foi tendo forças e teve dinheiro, recursos humanos, ela lutou, ela se esforçou para ser curada, ela não aceitava aquele mal no corpo dela. E a Bíblia diz que essa mulher percorreu por todos os lugares, foi em todos os lugares, procurou a cura, procurou a saúde dela e nada dela ser curada, muito pelo contrário, ela estava piorando cada vez mais. Mas diz a palavra de Deus que um dia ela ouviu falar de Jesus Cristo, né? Yeshua HaMashiach, no original hebraico, o nome Jesus Cristo é Yeshua HaMashiach. Na nossa língua aqui em português a gente foi transliterado para Jesus, mas o nome no original é Yeshua HaMashiach, quer dizer eu sou salvação. Nós aprendemos a chamar de Jesus. E essa mulher, ela ouviu falar do Senhor Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus Cristo, que ele andava por cidade em cidade, curando os enfermos, libertando os oprimidos. E Yeshua, ele era nada mais, nada menos do que, a Bíblia diz que ele era a palavra de Deus. No livro de João, capítulo 1, fala que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, verbo quer dizer palavra em ação. No início ele era a palavra, no início ele era o verbo, mas esse verbo, a palavra, se fez carne. Cristo, Yeshua, ele era a própria palavra encarnada. Então, quando essa mulher ouviu falar de Yeshua, ela estava ouvindo a palavra de Deus. Quando você ouve falar de Cristo, de Yeshua HaMashiach, do Senhor Jesus Cristo, você está ouvindo da própria palavra de Deus encarnada. E essa palavra produz o quê? A Bíblia diz que a fé vem por meio de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ela ouviu que Cristo curava, libertava, transformava a água em vinho. Ela ouviu falar dos sinais que ele fazia. Só que essa mulher, ela não ficou acomodada. Se ela tivesse ouvido, acreditado, mas não tivesse tomado uma atitude, o que ia acontecer? Ela já estava 12 anos sangrando, ela ia morrer com aquela doença, ela ia continuar doente. Não, mas o que ela fez? Ela ouviu e praticou, ela ouviu e agiu, ela ouviu e pôs em obras. Ela falou: se tão somente eu tocar na orla do vestido de Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach, eu serei curada. E o que ela fez?
ela se levantou, ela tomou uma atitude e ela foi até o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Yeshua, e a Bíblia diz que ele estava no meio de uma multidão, ela tocou nele, e dele saiu virtude, dele saiu poder, e ela foi curada. Aquele mal que estava no corpo dela desapareceu instantaneamente. Ela foi totalmente curada, ou seja, ali ela recebeu a fé, e ali também, meu amigo, minha amiga, você que está me vendo nesse vídeo, ela pôs em obras, em atitude. Ou seja, se ela tivesse só ouvido, nada aconteceria. Ela tomou uma atitude e o milagre aconteceu. Ela tomou uma atitude e a vida dela foi transformada. Você pode ouvir falar que Jesus Cristo salva. Você pode ouvir falar que Ele perdoa os pecados. Você pode ouvir falar que existe um reino, que a Bíblia mesmo fala, eterno, que Deus preparou para nós. Você pode ouvir falar que existe uma condenação eterna, que se você não se arrepender dos seus pecados, você não será salvo. Você pode ouvir falar que um dia Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Você até crê, mas se você não tomar uma atitude de se voltar para Deus, de mudar, de se arrepender dos seus pecados, nada vai acontecer. Ô pastor, mas eu já fiz isso, eu já sou salvo. Mas de repente você tem uma doença no seu corpo, você tem uma enfermidade no seu corpo, você tem um mal agindo no seu corpo, o médico falou que você vai morrer. Eu tenho visto muita gente que conhece a palavra de Deus, que sabe que Cristo levou as suas doenças, as suas enfermidades, está escrito em Isaías 53, versículo 4 e 5, tem esse conhecimento, já recebeu a fé, mas está se conformando. Ah, não tem jeito, se Deus quiser, Deus me cura, se Deus quiser, Deus quer. Ele mostra seu querer na sua palavra. Na verdade, Ele já fez, Ele não vai fazer. Ele já levou suas doenças, as suas enfermidades. Mas para que o milagre aconteça, é importante que você tome uma atitude. De repente você está vendo o seu casamento sendo destruído, a sua vida, a sua família sendo destruída, e você não está se levantando contra o mal, você não está usando a palavra de Deus. Ó, mal, solta o meu casamento, sai da minha vida. Apresentar a Deus, orar, jejuar, buscar a presença de Deus. De repente você já ouviu falar que você vai ser uma pessoa forte na fé, firme na fé, se você orar, se você se consagrar, se você viver em santidade, mas você continua vivendo no pecado, você continua mentindo, você continua enganando, você continua fazendo as mesmas coisas. Você não. A Bíblia diz que aquele que crê e for batizado, olha só, crê e tem que ser acompanhado de uma atitude, ser batizado, será salvo. Não adianta eu crer que Cristo morreu, Cristo é o caminho, a verdade, a vida, mas aí o pastor, alguém fala assim, ó, você tem que ser batizado nas águas, você tem que pôr em obras, e você não toma atitude. Até hoje você está na igreja e não foi batizado ainda. Será que você vai ser salvo? A fé sem obras é morta. A fé sem atitude não adianta. Nada acontece enquanto você não toma uma atitude. Então, meu amigo, minha amiga, você que é cristão, você que é um servo, uma serva de Deus, tome uma atitude hoje contra o mal que está na sua vida. Tome uma atitude, você que ainda não recebeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, confesse hoje. Você que ainda não foi batizado nas águas, confesse, seja batizado nas águas. Você que a Bíblia diz que você não pode abandonar a congregação, mas você não está colocando o reino de Deus em primeiro lugar, não vai à igreja, não busca, não tem um compromisso, vai de vez em quando, toma uma atitude. Haja no que diz a palavra. A Bíblia diz que nós não podemos abandonar a nossa congregação. Ah, mas em casa eu busco a Deus. Amém. Mas você tem que congregar, você tem que estar na presença de Deus. A Bíblia diz aqui, porventura a fé pode salvá-lo se não tiver obras, se não tiver atitude? Toma uma atitude. A Bíblia diz que nós não podemos ser simples ouvintes, mas sim praticantes da palavra de Deus. Né? A palavra de Deus, ela só surte efeito na vida daquele que toma atitude. O último exemplo que eu vou te dar, eu te dei o exemplo de uma mulher na Bíblia. Vou te dar o exemplo de uma pessoa que eu me lembro que eu fui fazer uma reunião numa cidade chamada Valença. Aí eu preguei a palavra de Deus, preguei a fé. O que é fé? Fé é certeza, fé é convicção, né? Uma convicção que vem no teu coração quando você ouve a palavra de Deus, de que aquilo que Deus diz na sua palavra é verdadeiro, é real. É enxergar, é acreditar naquilo que você não está vendo. Você não vê a cura, mas você crê que você já está curado. Você crê que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Ainda que o médico tenha dito que não tem jeito, que não há solução, não há remédio nesse mundo, você crê que em Deus você vai vencer, você vai ser curado. A fé vai produzir o resultado quando você agir, começar a falar, eu estou curado, eu estou liberto, eu sou uma nova... Vai confessando. À medida que você confessa, o milagre acontece. Eu me lembro que eu cheguei na cidade de Valença, uma mulher estava com um problema de coluna.
Aí eu preguei a palavra de Deus, aí chegou o momento de não só falar, porque o que adianta falar? Pregar a fé, mas não viver. O que adianta pregar e não agir, ou seja, não ter obras? Aí eu falei, agora é o momento de eu ministrar. Depois da oração você vai fazer aquilo que você não podia fazer. Aí eu fiz uma oração por essa senhora, a dor de coluna, eu orei pela coluna, determinei que aquele mal desaparecesse, e eu falei, agora age. Se ela tivesse ficado com medo e não agido, a dor é continuar, mas ela agiu. Faz aquilo que a senhora não podia fazer. Ela começou a baixar, não podia baixar, procurou a dor, pastor, subiu tudo. Aí não sei por que aconteceu, mas eu acho que foi o Espírito Santo que me falou ao meu coração, aos meus ouvidos espirituais, e falou, pergunta a ela se ela quer receber mais alguma coisa. Eu falei para ela, senhora, a senhora quer receber mais alguma coisa de Deus? Ela falou, pastor, eu não enxergo. Essa mulher não enxergava. Aí eu falei, a senhora crê que Deus vai curar a senhora agora? Ela falou, creio. Aí eu fiz uma oração, determinei que aquele mal desaparecesse, falei, senhora, olha agora para onde a senhora não podia ver. Se ela ficasse com medo, ela não seria curada. Ela olhou e falou, estou vendo a Maria dentro de um cinema, do auditório no cinema, que eu fiz a reunião nesse auditório na cidade. Aí ela falou, estou vendo a Maria ali, meu filho falou dela lá fora, não estava enxergando, e agora estou enxergando, e começou a enxergar tudo. Ou seja, ela agiu pela fé, o milagre aconteceu. Só que a fé não é só para ser curada, a fé é para você ser salvo, a fé é para você receber a vida eterna. Creia, meu amigo, minha amiga, que Cristo vai vir de verdade. Muda as suas atitudes. Eu creio que Cristo vai vir, mas você continua matando, roubando, adulterando, se prostituindo. Você não está crendo. Entrega a tua vida para Cristo hoje, porque a palavra de Deus é real. Os milagres acontecem para mostrar que aquilo que a Bíblia diz, o que ele diz, é verdadeiro. Toma uma atitude de fé. Tá? Nós vamos continuar depois. Eu só consegui ler um versículo hoje, mas nós vamos estudar um pouco mais outros versículos. Aqui você pode até meditar na sua casa. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao 26. A gente vai estar meditando nessa série de mensagens, tá bom? Se você quiser me convidar, eu sou o pastor Cláudio Mendonça, da Igreja de Cristo, e eu tenho a certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Me convida para ir na sua igreja, para pregar, para ministrar, para orar pelos enfermos, eles serem curados na hora, para mostrar uma fé com obras. Meu telefone é 21 96 455 7006, Rio de Janeiro. Tá? Vamos fazer uma oração? Feche os teus olhos, pense em Deus, curve sua cabeça. Senhor meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor e Salvador Yeshua HaMashiach, eu apresento a vida de todos que estão me vendo nesse vídeo, nessa tarde. Repreendo toda doença, toda enfermidade, toda maldição no casamento, na família. Que esse mal que se encontra no sangue dessa pessoa, esse mal que se encontra no aparelho urinário, respiratório, no aparelho circulatório, meu Deus, que seja arrancado, o mal que estiver nos ossos dessa pessoa, seja arrancado agora. Esse mau funcionamento nos rins, esse mau funcionamento no fígado, esse mau funcionamento no pulmão, que todo mal saia agora, que essa pessoa seja curada. Esse mal no seu casamento, na sua família, essa perturbação espiritual, eu repreendo todo o mal agora, essa paralisia, que essa pessoa receba a cura agora, essa coluna seja restaurada, essa pessoa que não podia andar, se abaixar, que está morrendo de dor, que essa dor saia agora em nome do Senhor Yeshua HaMashiach. Graças a Deus, que todo mal sai para nunca mais voltar. Deus abençoe a casa, a família de todos, em nome do Senhor Yeshua. Meu amigo, minha amiga, agora o que você tem que fazer? Estava com dor? Mexe aí o braço que não mexia, faz aquilo que você não podia fazer, que Deus já fez a obra. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua vida, em nome do Senhor Yeshua. Amém.